tá? Eu vou ter que falar sobre esse assunto aqui. Eu falei pra vocês que eu vi um vídeo ontem de uma moça que disse que foi abusada também pelo ministro, tá? Depois de um pronunciamento perfeito do presidente Lula, a gente vai ter que ver isso aqui, tá? E esse aqui foi o pronunciamento que eu vi. É um pronunciamento de 7 minutos. Esse pronunciamento já está extremamente divulgado. Ela fez questão de divulgar, então eu vou ter que passar aqui, tá bom? Vamos lá. Estou aqui para somar a voz dessas mulheres, porque... Ó, e só pra avisar vocês, o áudio dela, tem horas que o áudio dela vai ficar abafado e tem horas que o áudio dela vai ficar nítido. É porque provavelmente ela tá gravando e ela colocou a mão em cima do microfone, tá? Então esse problema no áudio é do áudio dela, tá? Foi ela que gravou dessa forma, tá bom? Vamos lá. Porque eu acredito que não foram somente 14. Eu acredito que foram muitas. Eu estou aqui para somar a voz das mulheres, para aumentar o coro de que nós somos donas dos nossos corpos e que ninguém tem o direito de invadir os nossos corpos sem a nossa permissão. Conheci o Silvio de Almeida na ocasião da escola de governo. Ele era membro do conselho pedagógico. Nós chegamos a tomar alguns cafés fora da escola de governo, conversamos algumas vezes no contexto da escola de governo e tomamos alguns cafés. Era amiga do Silvio de Almeida. Em agosto de 2019, eu fiz parte de um curso que ele deu ali na Praça da República com outro professor sobre Achille Mbembe, sobre necropolítica. Eu perguntei para o Silvio se eu poderia ser aluno ouvinte e ele disse que eu poderia. E eu fui no sábado. Um curso de dia inteiro. Nós fizemos aula de manhã. E à tarde fomos almoçar com vários alunos do curso. O professor Júlio César, que deu aula junto com o Júlio, com o Silvio. Nesse curso, várias pessoas próximas ao Silvio. Nesse curso, fomos ali, num restaurante, na Praça da República. Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito, do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão com vontade. Eu fiquei estarrecida. Fiquei com vergonha das pessoas. Porque é assim que as vítimas se sentem. As vítimas ficam com vergonha. E esse caso teve muitos e muitos retornos na minha vida. Demorou para eu entender que eu estava sendo vítima de violência sexual. Demorou para entender que era um crime. Eu liguei para o ministro. Um tempo depois. Não era ministro ainda. Falei, Silvio, mandei uma mensagem pro WhatsApp. Infelizmente essas mensagens foram... Eu troquei de telefone, então... Eu não sei onde foram parar. Mas, se tiver como ouvir mensagens e ligações de 5 anos atrás, vai ser possível provar. Mas existem outras provas possíveis. Sei que eu liguei pro Silvio e falei, Silvio, eu quero te falar sobre aquela ocasião. Naquele almoço, você cometeu uma violência sexual comigo. E você é advogado, você sabe que isso é violência. Você tá louca, Isabel? Disse ele. Quantas vezes nós nos encontramos e não aconteceu nada? Quantas vezes? Pois é. Várias outras vezes não aconteceu nada. Mas dessa vez aconteceu, Silvio. E eu quero que você me responda. Eu consenti você colocar a mão no meu corpo, nas minhas partes íntimas? Não, Isabel, você tá louca, Isabel, você... Silvio, responda a minha pergunta. Você lembra o que você fez? Eu consenti? E aí ele disse que estava muito mal, que ficou muito mal. Ele iria para uma viagem, iria para o aeroporto, para um voo, e disse para mim que decidiu mudar a rota. Ele iria procurar a terapeuta por ter feito mal para uma amiga que gostava muito. Eu acredito que depois, entendendo melhor a situação, acredito que ele quis que eu ficasse com dó dele. Na hora, eu digo, eu prometo, eu confesso. Eu confesso que eu fiquei com pena mesmo. Fiquei com pena do agressor. Eu fui vítima também.
E nós temos que tomar cuidado. Porque nós temos que identificar muito bem quando alguém invade o nosso corpo sem a nossa permissão. Nós temos que nos pronunciar. E foi tema de terapia, foi tema de conversa, hoje pela manhã, ontem à noite, várias pessoas, as quais eu falei sobre essa violência sexual, prestando solidariedade, prestando um ouvido de escuta, várias pessoas dizendo que eu tenho que ter cuidado, afinal de contas eu estou numa situação de exposição por ser candidata. Eu sei que pode vir pessoas dizer que eu estou usando isso para me promover. Mas se eu não fizer isso agora, se eu não prestar solidariedade a mim, se não prestar solidariedade às mulheres nesse momento, onde as coisas estão pipocando, quando? Quando será? Quando passar? Já passou. E o momento é hoje. Que isso sirva de possibilidade para os homens respeitarem os nossos corpos. Pergunta antes. Foi horrível o que o Silvio fez. O meu terapeuta sabe. Os meus amigos sabem. Eu fui vítima do Silvio. Eu sou uma voz dessas mulheres. Por justiça e pela verdade. Eu sofri violência sexual do ministro de Direitos Humanos. Que pena. Que pena. Um homem preto com tanta inteligência e brilhantismo, mas infelizmente cometeu violência contra o meu corpo. Bom, esse é o depoimento aí, né, de uma suposta outra vítima, mas difícil dizer que não é vítima, né? Eu não tenho como não acreditar que uma mulher, não sei, já fica querida, tá falando, Vitor, me escuta, eu tô te escutando, querida. Ela falou assim, já apareceu mensagem da Aniela, eu já li todas as mensagens, tá? É o seguinte, gente, eu não tô aqui, só dá pra provar com prova, ok? Mas vamos lá. Existem indícios. Agora, com toda essa história que ela contou, tem testemunha da época, tem muita coisa, tá? Tem muita coisa. Mas é o seguinte, como eu falei ontem, né? Uma mulher provar um assédio desse é muito difícil. E ter prova, pô, como é que você vai ter prova de uma pessoa que passa a mão nas tuas partes íntimas embaixo de uma mesa? Não tem prova. Não tem como ter prova disso. Eu sou pai. Eu tenho uma filha. Você imagine a sua filha. O cara vai lá e passa a mão na sua filha. Meu, é complicadíssimo, né? É complicadíssimo. Eu como eu disse pra vocês, você vai chegar pra tua filha e vai falar assim, mostra a prova. Você vai falar isso pra ela? Eu sei que tem um monte de gente falando, ó, tem que mostrar a prova. Tem que mostrar a prova. Ok. Quando tua filha falar, pai, me estupraram. Aí você vai perguntar pra ela assim, cadê a prova? Você vai falar isso pra ela? Então, gente, olha, desculpem, eu quero acreditar que essa mulher, ela tá falando a verdade. E parece que não é uma só, não. Tá? Agora, se isso tudo for mentira, gente, tá? O que eu não consigo acreditar, que tantas mulheres iriam mentir juntas pra destruir a vida de um homem. Mas se isso for mentira, o que eu falei ontem é uma coisa real. A vida do ministro já acabou antes mesmo de se apurar verdades ou mentiras. A vida do ministro, do ex-ministro, já está simplesmente dizimada. A vida dele já acabou, tá? Ele vai ter que ser um homem muito forte
pra continuar. Depois disso tudo que estão fazendo contra ele, né? Por mais que, assim, deve ter milhares de mulheres aí hoje, né? Que já sofreram algum tipo de abuso, que já tiveram aí seus corpos violados de maneira leve ou de maneira mais bruta, mas uma violação nunca é leve, né? Eu só tô falando com relação à maneira com que foi feito. Deve ser difícil até para a própria mulher se expressar com relação a isso, né? Deve ser muito difícil para a mulher se expressar. Deve ser muito difícil para ela se mostrar. E às vezes essa mulher, ela tá falando só agora, porque só agora ela teve coragem de se expor. Por conta da exposição que a ministra teve. Então ela se sente protegida de falar, né? Então, gente, realmente eu acho que a pessoa que diz, tem que ter prova. Gente, um homem que vai lá e passa a mão numa mulher de uma maneira dessa, como que vai ter prova disso, gente? Como é que vai ter prova? Aí eu vou falar outra coisa pra vocês. Imagine que de 10 mulheres que sofreram assédio de um mesmo homem, não tô falando que é do ministro, tá? Mas vamos lá. 10 mulheres sofreram na mão de um assediador. Aí, uma mulher só tem coragem de denunciar. E ela não tem como provar. Aí ela denuncia. Aí o homem que abusou dela entra com vários processos contra ela. Entra com processo de calúnia, injúria, difamação, denunciação caluniosa e acaba com a vida da mulher que foi assediada. Então, para vocês entenderem assim a complexidade que é isso, sabe? É uma complexidade absurda. Ainda mais você denunciar um ministro que tem poder político e tem poder financeiro. Então, gente, às vezes as mulheres só têm coragem de se pronunciar depois que várias se pronunciam. Porque se ela pode voltar tudo contra ela, né? Pode voltar tudo contra ela. Sabe? É muito difícil isso, gente. É muito difícil, tá? Então, gente, é uma situação que ainda vai levar anos para ser descoberta. E como eu falei ontem, só existem 2 finais nessa história, que são 2 finais tristes. Não existe final feliz nessa história, tá? Existem 2 finais. E os 2 finais são simplesmente catastróficos. O primeiro, se tudo que essas mulheres sofreram foi verdade, nós fomos enganados por um ministro que é um homem negro, que representa minorias, que estava defendendo os direitos humanos, e ele mesmo era um violador de mulheres, usando o manto dos direitos humanos para enganar todos nós. Olha a catástrofe, se isso tudo for verdade, que aconteceu. Tá? E segundo, qual é a segunda hipótese catastrófica? Se o que disseram contra o ministro for mentira, o que eu acho que tem uma possibilidade baixa, mas vamos dizer que seja mentira, a vida de um homem foi simplesmente destruída, dizimada por uma denunciação caluniosa. E nós fomos enganados por mulheres. Vai saber qual o motivo, né? Mas os dois caminhos são trágicos, catastróficos e eu não sei nem uma palavra que possa definir, tá? Então, gente, olha, eu não tem como lidar com uma situação dessa com não menos do que uma grande surpresa, né? É um negócio absurdo. Bom, vamos lá. Vamos lá, gente. Bora lá. Gente, olha, eu não vou ficar analisando mensagens. Eu não vou ficar... olha lá, Vanessinha Uou, ela falou uma coisa muito importante. Olha aqui, ó.
Tem gente que acha que é só ir na delegacia e pronto. Não é simples assim. Tem gente que sofre essa violência na infância e passa uma vida sem falar pra ninguém. Sempre tem muita coisa envolvida. Exatamente, Vanessinha. E vou falar mais. Todo mundo acha que uma mulher violada é só ir na delegacia. Não, às vezes ela é duplamente desrespeitada. Porque quando chega na delegacia, o homem que lá é tão ou pior do que o próprio agressor, ele vai chegar pra ela e falar assim, tem prova de alguma coisa? Alguém te fez alguma coisa? Ah, mas tu também, tu anda de minissaia aí? Entendeu? Às vezes a mulher na delegacia, ela é tratada pior ainda, tá? Pior ainda. Então, gente, olha, a verdade é uma só, tá? A mulher, por mais que ela denuncie, ela sempre sai perdendo. Sempre sai perdendo. É lógico que a gente quer que denuncie, nós queremos que denuncie, mas a gente tem que lembrar que, eu que sou homem, vou denunciar um político, tô sendo processado por falar a verdade, você imagina uma mulher que foi violada, além de todo o psicológico, dela ter que se expor numa delegacia pra dizer que foi violada, expor a identidade dela, expor o caso dela. Você imagina como é a cabeça de uma mulher, gente? Então, olha, gente, olha, é muito difícil. É muito difícil. É um negócio assim que não tem como, assim, eu não sei, eu nunca vou sentir, eu nunca, como homem, jamais terei a possibilidade de sentir minimamente que seja um fio a dor de uma mulher. Não tem como. A dor de uma mulher que foi desrespeitada nesse sentido, ou em qualquer outro sentido, nós que somos homens jamais entenderemos, tá? Esse sofrimento. Essa é a verdade. Vamos lá. Então, vocês homens aí, baixa a bola e parem de dar opinião sobre elas terem feito a denúncia agora, ou antes, ou depois. O dia que for a filha de vocês, eu quero ver se vocês farão a mesma pergunta. Eu quero ver se vocês vão falar assim pra sua filha. Tem prova? E aí, filha, tu tem prova que um cara passou a mão aí nas suas partes íntimas? Eu quero ver se tu vai fazer isso. Então, por favor, para de dar opinião. Agora é hora de entender, agora é hora de compreender, agora é hora de ter um mínimo de empatia e não de desconfiança.